Olha, o movimento está em tudo, né? Desde uma caminhada tranquila até, sei lá, um foguete decolando. Mas qual é a real diferença entre andar numa velocidade de cruzeiro, sabe, bem constante, e de repente pisar fundo no acelerador? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. A diferença entre um movimento constante e um movimento acelerado. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos começar com o básico, o movimento uniforme, aquele com velocidade constante. Depois, a gente bota um pouco de emoção e fala do movimento variado, quando a aceleração entra em jogo. Daí, vamos aplicar as fórmulas para ver como funciona na prática e, para fechar, vamos dar uma olhada no que os gráficos têm para nos contar sobre tudo isso. Ok, vamos começar pelo mais simples, pelo fundamental mesmo, o movimento uniforme. Para entender isso, imagine uma cena bem clássica. Um carro numa estrada retinha sem nenhuma curva. E esse carro, ele não acelera, nem freia. O ponteiro do velocímetro fica ali, cravado no mesmo lugar. É esse o cenário perfeito, o ponto de partida para a gente entender o que é o movimento uniforme. E a física, claro, tem um nome para isso. Movimento uniforme, ou só MU para facilitar. E aqui duas coisas são super importantes, são as regras do jogo. O caminho tem que ser uma linha reta e a velocidade não pode mudar de jeito nenhum. Se a velocidade não muda, bom, isso significa que a aceleração é zero. Simples assim. E como é que a gente calcula onde esse carro vai estar? Com uma fórmula super famosa que muita gente apelida de fórmula do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Vamos traduzir. O S é a posição final, onde o carro vai chegar. O S0 é de onde ele saiu, a posição inicial. O V é a tal da velocidade constante e o T é o tempo. Com isso aí dá para saber exatamente a posição do objeto em qualquer instante. Mas vamos ser sinceros, né? No mundo real, quase nada tem essa velocidade constante. A gente acelera, a gente freia, o ritmo muda o tempo todo. E é aí que entra a grande questão que nos leva para o próximo nível. O que acontece quando a velocidade começa a mudar? E essa pergunta nos joga direto na nossa segunda parte, o movimento variado. É aqui que a aceleração entra em cena e, olha, ela muda completamente as regras do jogo. E aqui a gente está falando do movimento uniformemente variado. O move. A palavra-chave é uniformemente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade muda sim, mas ela muda sempre no mesmo ritmo. É como se a cada segundo que passa, a gente ganhe ou perda a mesma quantidade de velocidade. E quem manda nesse ritmo? A aceleração, que no move é sempre constante. Para descrever esse tipo de movimento, a gente precisa de umas fórmulas um pouquinho diferentes. A primeira era da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. Com ela, a gente descobre a velocidade em qualquer momento. A segunda é a da posição, o famoso sorvetão, S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Ela é um pouco mais complexa, claro, porque agora a gente tem que levar em conta o efeito da aceleração ao longo do tempo. Então, para deixar tudo bem claro, vamos colocar um do lado do outro. No MU, o movimento uniforme, a velocidade é constante e a aceleração é zero. Fim de papo. Já no MUV, a velocidade varia e a aceleração é que é constante. Essa é a grande diferença, o pulo do gato para entender a maioria dos movimentos que a gente vê por aí. Beleza, já vimos a teoria. Agora, que tal colocar a mão na massa? Vamos ver como essas fórmulas funcionam na prática. Vamos começar com um probleminha clássico de MU. Imagina só, um carro passa pelo quilômetro 20 de uma estrada. Ele está numa velocidade constante de 80 km por hora. A pergunta é, depois de 2 horas, em que quilômetro ele vai estar? Então, vamos resolver isso passo a passo. A gente pega a fórmula, S igual a S0 mais V vezes T. Os dados que a gente tem são S0, a posição inicial, é 20. A velocidade, V, é 80. E o tempo, T, é 2 horas. Agora é só substituir na fórmula. S igual a 20 mais 80 vezes 2. 80 vezes 2 dá 160, então 20 mais 160, S igual a 180. A resposta é, o carro vai estar no quilômetro 180. Moleza, né? Certo, agora vamos complicar um pouquinho com o problema de MUV. Pensa numa partícula que começa a 2 metros por segundo, ela acelera, percorre 8 metros e, no final desse trecho, está a 6 metros por segundo. A pergunta é, qual foi a aceleração dela? Opa, percebeu que aqui não foi dado tempo? E agora, como é que a gente faz? Para essas situações onde o tempo não aparece, existe uma ferramenta poderosíssima, a equação de Torricelli. Ela é genial porque relaciona a velocidade final, a inicial, a aceleração e a distância. Tudo isso sem precisar do tempo.
É a carta na manga para resolver esse tipo de problema. Vamos aplicar a fórmula então. A equação é v² igual a v0² mais 2 vezes a vezes ΔS. Substituindo os nossos dados, v é 6, então 6². v0 é 2, então 2². E a distância, ΔS, é 8. A conta fica 36 igual a 4 mais 2 vezes a vezes 8. Ou seja, 36 igual a 4 mais 16a. Passando o 4 para o outro lado, a gente tem 32 igual a 16a. Agora é só dividir 32 por 16 e pronto, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, já vimos as fórmulas em ação. Agora, para fechar, vamos para a parte mais visual. O que será que os gráficos nos contam sobre toda essa história de movimento? E olha só que legal a diferença. Se a gente olha o gráfico de posição pelo tempo, no MU, a gente vê uma linha reta. A inclinação dessa reta é a própria velocidade. Agora olha para o lado, no MOVE, vira uma parábola. Por quê? Porque a posição agora depende do tempo ao quadrado, e isso matematicamente dá essa curva. Resumindo, uma reta significa constância, uma parábola significa mudança. Agora, se a gente muda o gráfico para velocidade pelo tempo, no MUV, a história é outra. A velocidade agora vira uma linha reta inclinada. Se essa linha está subindo, quer dizer que a aceleração é positiva, o corpo está ganhando velocidade. Se a linha está descendo, a aceleração é negativa, ou seja, está freando. A inclinação dessa reta é literalmente o valor da aceleração. E para fechar os gráficos, o de aceleração pelo tempo. No MOVE, esse é o gráfico mais, digamos, tranquilo de todos. É só uma linha retinha na horizontal. Isso mostra a principal característica do MOVE. Não importa o que aconteça com a posição ou com a velocidade, a aceleração fica ali, ó, constante, sem mudar nada. E para a gente ter uma noção histórica, uma curiosidade bem legal, a gente sempre liga esses estudos a Galileu, lá no século XVII, certo? Mas olha que interessante. Essa citação mostra que as ideias principais do MOVE já tinham sido descobertas e provadas lá no século XIV. Ou seja, a ciência é sempre uma construção, uma coisa que vem de muito antes. No fim das contas, é isso. Seja um objeto caindo, um carro de corrida acelerando, todos esses movimentos são contados por retas e parábolas nos gráficos. Cada curva subindo ou descendo está contando a história de uma aceleração. E a pergunta que fica para a gente pensar é: que outras histórias de movimento estão acontecendo ao nosso redor todos os dias?